troca, né? Como bem disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas, a gente vai ensinar quem sabe menos, o que a gente sabe menos, na verdade, né? E vai aprender também. E a gente vai levar essa troca aí, esse aprendizado de hoje, né, para os próximos dias. A gente vai começar então o nosso curso de passe magnético. Eu vou vou contribuir com alguns introdutórios, né, assuntos introdutórios. Eles são introdutórios porque a gente precisa dele de uma forma prévia para saber o que a gente está fazendo, o que a gente está tocando. Mas eles são levados sempre, né? Sempre vão ser levados e a gente vai sempre se aprofundar. Porque quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a nos aprofundarmos no estudo através da prática do passe magnético, que é estendendo esse estudo, é a prática, a gente vai conseguir nos aprofundar e descortinar, né, sempre, e descortinar aquilo que a gente não estava vendo, né? Então a gente sempre aprende, o que a gente sempre fala que o estudo é sempre presente, né? Ele precisa ser prévio, com certeza, para a gente saber, mas ele tem que ser sempre continuado. A gente está sempre se aprofundando, sempre descobrindo mesmo, tirando aquela cobertura do que a gente não estava vendo. O passe magnético, falar brevemente, ele é exatamente isso, ele é uma escola para a gente. A gente começa a perceber que nós somos seres integrais, universais, ele nos traz isso, né? E era isso que os grandes mestres e todas as civilizações antigas, né, muito antigas, milenares, lá da parte oriental, que a gente pega, né, todo esse conteúdo lá da parte das civilizações orientais, a gente usa eles até hoje. Porque eles trouxeram um conteúdo muito bom, né, de uma vivência em outro orbe, e através do tempo a gente começou a perder isso daí. Como a gente estava conversando antes, a ciência se dividiu e ficou ciência e espiritualidade, mas hoje, nesse momento e nos tempos por vir, os mestres, os guias e mentores pedem que a gente consiga caminhar entre essa lacuna, preencher, descortinar essa lacuna, e que tudo é uma grande ciência universal. A nossa ciência terrestre, ela ainda engatinha muito perto dessa grande ciência universal que a gente vai começar a olhar hoje, né? Então, aqui eu fiz esse conteúdo aqui e todos os outros que os irmãos vão contribuir, eles vão ser disponibilizados depois, né? Para a gente ter, para a gente consultar, né, no nosso dia a dia, nas práticas. E então aqui no primeiro a gente não vai conseguir porque a gente já tem o projetor, mas no primeiro aqui eu trago exatamente isso. Várias civilizações e como eles chamavam cada corpos sutis, que é o primeiro assunto que a gente vai falar. A gente vai falar da dimensão amórfica, que é a dimensão que não tem forma apreciável, e a gente vai falar da outra dimensão que é a mais tangível, que começa a se formar. Então, nessa infinitude toda, nesse grande espectro que nós somos, né, a gente começou a se manifestar a partir de uma essência que a gente fala na Umbanda de Caritas, que é o corpo celestial ou Deus, né? A gente sabe que nós todos somos Deus em essência, e a partir daí a gente começou a se manifestar. Então, a gente sempre busca, em todos os nossos estudos, a nossa base forte, que é o Evangelho, né? A nossa bússola. Então, eu fui lá no Evangelho em Gênesis, e ali a gente começa a perceber que sempre teve, né, uma explicação, alguma coisa ali que nos falava exatamente desse percurso que a gente fez. Então, no início, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, no prólogo de João. Ou seja, o Verbo é alguma coisa que é uma ação, é alguma coisa que vem comunicar, é alguma coisa que nos faz caminhar.
E foi a partir de Deus, a partir dessa essência que tem em nós, em todos nós, que somos nós, em verdade, a gente começou a se manifestar, ter interesses, né? E começou a se manifestar a partir daí. Então, sem localização espacial ou medido a qualquer temporalidade, nós temos o corpo celestial que é Deus. Ele é todo presente, ciente e todo potente. Permeia tudo e a todos, todos nós, e nos perpassa, né? Nós estamos, por mais que nós tenhamos nos afunilado, nós estamos unidos de uma maneira ou de outra. E a gente está aqui para se comunicar entre nós, em vários níveis. É isso que os corpos sutis, é isso que a manifestação de Deus faz. Ela se comunica a partir de nós, a partir desses desdobramentos. Então, a manifestação de Deus ela é classificada a partir da forma. Então, a gente começa a ver o corpo causal. Então, o corpo causal, ele é o primeiro florescimento atemporal. Ele contém todo o contínuo de existência e é livre e infinito em possibilidades. É aquele grande livro, né, que a gente vai ter todas as nossas existências em contínuo ali armazenadas. Só que quando a gente fala de corpo causal, a gente vê uma coisa muito distante, né? A gente começa a pensar assim, quando eu conseguir alcançar o meu corpo mental que vem antes, o meu corpo causal, né? A gente sempre faz essa distância muito grande, mas na verdade não. A gente vai ver que a gente é um grande organismo, né? Que a gente acessa a todo momento o nosso corpo causal. A gente vive a partir dele a todo momento, aqui e agora, né? Não é uma coisa que a gente vai alcançar quando a gente evoluir, quando a gente progredir, quando a gente... Não, a gente acessa ele a todo momento e a gente vai ver isso de uma maneira fisiológica. A visão sempre precisa ser a partir de uma fisiologia maior, mais ampla, mais integral. Então, a gente toca nesse corpo causal a todo momento. Nessa energia. Ele é onde ficam impressas todas as nossas experimentações físicas e extrafísicas, de forma detalhada. É uma energia super sutil que está contida nos nossos pensamentos, memórias, emoções, hábitos, e assim a gente vai desdobrando isso aí. Em todas as demais formas, nossas expressões são expressões conscientes ou inconscientes do corpo causal, ou seja, invariavelmente, nós nos expressamos até a forma mais densa a partir dessa base que é a nossa raiz. Ele está ligado, diferente que quando a gente procura literaturas, a gente normalmente vai achar que ele está ligado com o coronário, mas na verdade não, né? Ele está ligado com o cardíaco. E é a partir dessa ressonância do cardíaco que ele se expande ou se contrai. Então, a ligação, o foco, é o chakra cardíaco. Depois disso, a gente tem o corpo mental, o superior e o inferior. Também nas outras literaturas, a gente vê isso muito dividido. E eu vejo que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque a gente meio que organiza ali. Na Caritas, a gente não vê essa divisão. A gente vê que é uma coisa muito mais próxima dos outros. É claro que todos os outros são desdobramentos, a gente não pode ver com uma divisão aparente, só uma divisão aparente, né? Para a gente conseguir estudar e nos aprofundar e entender isso, né? A gente pega partes do corpo e se especializa em cada uma ali para a gente saber, mas são todos um corpo só. O corpo mental superior e inferior, na Caritas a gente vê muito assim. Por quê? A partir dele, a gente vê as expressões mentais pré-cognitivas, discursivas ou não discursivas. O corpo mental ele é o executor do corpo causal e mantenedor de todos os corpos que lhe são inferiores, o astral, o etérico e o físico. Assim como no corpo causal, não possui forma apreciável. Ele geralmente aparece com uma forma ovalada ou esférica e extremamente luminosa. Mesmo sendo maior que o corpo astral, sua maior conexão se dá na região do corpo
do corpo astral que corresponde à cabeça. Ou seja, ele é maior que o corpo astral e normalmente o foco ele fica assim, ele não se limita no cérebro, digamos assim, no cérebro humano. Ele fica mais ou menos, o foco é aqui, né? Por isso que ele está ligado com o frontal, que a gente vai ver mais adiante. O corpo mental ele se manifesta através da telepatia sem articulações, que se assemelha a palavras. O corpo mental superior é o espaço do corpo mental, energia sutil de faculdades ainda muito abstratas e pré-cognitivas, inseparáveis do corpo causal. O corpo mental inferior é inseparável do corpo mental superior, sendo os dois o mesmo em aspectos diferentes, espaços e conteúdos. O corpo mental inferior é constituído dos conteúdos do corpo mental, emoções e pensamentos, a faculdade objetiva e cognitiva. Os espíritos, a gente vê muito, a gente tem todo esse conteúdo, chega a nós, os conteúdos dos guias, dos mentores, eles chegam a partir daí. Os guias, eles conectam, né, digamos assim, o mental deles com o nosso, eles respeitam toda a parte também da polaridade. A gente percebe assim que o nosso frontal, que está localizado assim, ele tem um raio de 360 graus e os mentores sempre conectam, e a gente acha que isso é uma bobagem, talvez, uma coisa superficial, mas não. Tudo é uma fisiologia e os mentores, eles respeitam ela. Eles conectam o frontal deles com essa parte aqui, porque toda a parte de trás do corpo, ela é absorvedora. Toda essa parte ela é absorvedora. Então, como ímãs, precisa do polo negativo e do polo positivo para conseguir a atração, né? Senão, não consegue ali, ele não consegue atrair. Então, eles fazem exatamente isso. Eles sempre respeitam essa parte da polaridade. Então, eles se conectam pela comunhão mental e e normalmente a gente vê que o corpo, tanto superior quanto inferior, ele não tem uma linearidade. A gente normalmente recebe esses conteúdos mentais sem essa linearidade, mas de forma muito afinada. Por quê? Porque eles veem os nossos conteúdos do corpo causal, eles acham um contexto ali que a gente, nessa forma, né, que a gente se afunilou, a gente não consegue mensurar, né, porque a gente está muito condicionado nesse plano, nessa dimensão, mas eles conseguem abarcar esse conteúdo que a gente já traz do corpo causal e conseguem, em uma palavra, às vezes, fazer com que a gente entenda uma coisa muito mais ampla. A gente não entende muito bem, não sabe explicar como, né, que até é difícil de passar para as outras pessoas, mas é exatamente por isso. Eles conseguem ser muito afinados a uma energia muito sutil. Então, essa é a tríade superior. A primeira lei hermética diz que o todo é mente e o universo é mental. Assim se confirma nessa tríade superior dos corpos amórficos. Tudo flui e reflui a partir dessa consciência, que vai muito além de pensamentos lógicos terrestres, mas um conhecimento criativo ancestral, livre e infinito e incomensurável. O corpo causal e mental superior e inferior não são humanos, estão além do conceito terrestre e não se condicionam por qualquer corpo mórfico que venham a coordenar e animar. Sendo que corpo causal e mental são os mesmos em todas as criaturas terrestres, não só na humana. A capacidade passiva em receber os complexos estímulos dos corpos superiores é o que difere a vazão e a articulação mental entre as espécies. Então, a gente começa na parte que tem uma aparência apreciável, que é o corpo astral, né? Ou o corpo espiritual, que tem algumas literaturas. Então, o corpo astral, ele é o veículo da consciência na dimensão mórfica, com uma forma apreciável pela clarividência e através da sua aparência densa e opaca, sutil ou translúcida, que se evidencia se é um encarnado ou um desencarnado. Ele é totalmente sensível ao meio que está inserido e altamente adaptável. A gente fala que o nosso corpo humano ele é muito adaptável, né? Quando a gente está condicionado
em alguma coisa, mesmo que seja muito extrema, ele é adaptável graças ao corpo astral. Porque a gente vai ver que tem uma proximidade muito grande entre eles, uma ligação muito íntima. Se em dimensões mais sutis os órgãos se transformam em luz e energia e a aparência torna-se mais fina e translúcida, ele é constituído pelas energias onde habita. Isto, pois, é a própria vibração mental que determina o endereço vibracional e, assim, consequentemente, que molda a forma apreciável desse corpo pela ação da vontade e livre-arbítrio. Ou seja, a gente fala que a gente está muito afinado com o meio que a gente está, né? Com a dimensão astral, a gente está sempre ali condicionado com aquele meio. Quando a gente fala de Deus, das leis divinas, na verdade não tem alguém empregando essas leis como a gente vê aqui, né? No nosso orbe. Essas leis elas são empregadas pelo nosso próprio livre-arbítrio e vontade. Então, como o corpo mental ele já fica condicionado com esse meio, ele vai a partir daí de forma natural moldar esse corpo astral. E como ele é altamente adaptável, em diferentes orbes ele vai ter diferentes formas, vai ter diferentes maneiras de se comunicar, diversas. A gente sempre olha nas literaturas a gente sempre vê uma coisa meio parecida com o corpo humano, mas não. A gente vê, sabe também pelos guias, que se diferem muito, né? Até aqui fala que tem uma aparência fina e translúcida. Quanto mais sutil a vibração daquela dimensão, daquele órgão, mais fina e mais sutil, mais etérica, digamos assim. Fica cada vez mais sutil. Então, nessa estrutura de corpo astral, há a manifestação através da articulação extrafísica da fala. Então, a partir daqui, a gente começa a conversar de uma maneira um pouco mais cognitiva, mais condicionada. Antes era uma coisa muito orgânica, assim, muito sutil, muito não tão condicionada, mas aqui como a gente já começa a se ver em um meio apreciável, a gente começa a se condensar e assim a gente começa a articular através da fala, né? Então depende muito, né? A gente vê que tem dimensões que a gente fala realmente através da telepatia, mas isso já configura uma articulação através da fala, porque em corpo mental não tem essa linearidade. Já nas dimensões astrais, a gente já consegue perceber que tem uma conversa muito parecida com a que a gente tem aqui. Né? A gente já começa a se condicionar a partir daí. Todas as ações marcam e plastificam o corpo astral, sendo elas advindas do corpo mental e do corpo físico. Assim, estabelecemos que a multidimensionalidade se afeta no fluxo sutil e no refluxo mais denso. Como diz a lei hermética do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Sendo altamente adaptável, ele se desarmoniza com energias deletérias facilmente, porém se harmoniza através de práticas salutares e direcionadas a esse fim, podendo ser do fluxo causal ou do fluxo pontual. Ou seja, quando a gente fala de corpo astral, a gente tem esse fluxo do corpo causal que afeta ele e adapta ele, né, que molda ele, a sua forma, a sua maneira de caminhar, digamos assim. Só que a gente também tem o fluxo do corpo físico. A gente sempre vê a partir dessa condensação, mas como a gente é um organismo só e muito integral, o corpo físico e tudo que a gente experimenta, ele vai fazer o caminho inverso, até porque a gente tem a evidência que eles ficam impressos no nosso corpo causal. Então, o corpo astral, como ele é o primeiro ali que já começa com essa forma mórfica, ele vai ter muita influência também do corpo físico e como a gente experimenta o mundo e se relaciona. Então, a sua organização molecular depende dos conteúdos e hábitos, sendo que no reencarne ele subordina e modela o corpo físico
através dos pontos de forças e suas irradiações. As práticas e experimentações do corpo físico reverberam no corpo astral e corpo mental, superior e inferior, e armazenam no corpo causal. Ele é ligado ao cinturão plexo solar, o chakra sacro, básico e coronário. E aí a gente vê que assim, não só com esse polo absorvedor do chakra básico, mas o chakra coronário também, né? A gente começa a perceber esse fluxo desse grande vórtice que, a partir de toda essa configuração dos corpos sutis, a gente percebe que se cria, né, depois, a partir de toda essa fisiologia, a gente percebe que se cria um grande vórtice, um grande chakra, mas a gente vai ver mais adiante. A gente vai falar aqui do corpo etérico ou duplo etérico, como a gente vê nas literaturas. Por que duplo etérico? Ele não é duplo etérico porque ele fica muito colado com o corpo físico. Ele é o duplo etérico porque ele precisa da existência do corpo astral e do corpo físico para existir, porque senão não tem finalidade ali para ele. O corpo etérico ele é duplo, pois ele é feito da energia mais densa do corpo astral e mais sutil do corpo físico, dependendo dos dois, simultaneamente para existir. O corpo etérico ele é alimentado pelo corpo físico e astral em comunhão biológica, através de respiração celular e paracelular. Sendo uma espécie de capa protetora, muitas disfunções e máculas advindas dos corpos mais sutis que este podem não se estabelecerem no corpo físico, mesmo já sendo reconhecidas pelo doente, explicando dores e processos desarmônicos que muitas vezes não são identificados por exames clínicos e ou causas aparentes. Então, muitas vezes a gente sabe, né, que quando a doença, quando qualquer tipo de distúrbio, ele se condensa no corpo físico, ele já vem de uma maneira muito mais sutil, né? Então, é pelo corpo etérico que muitas vezes, a partir de exames clínicos nossos, ainda limitados, né, nessa tecnologia que somos nós como ser, eles não conseguem identificar. Mas o paciente ali, o doente, ele é muito real, ele sente dores, né, ele tem uma série de sensações que ainda não se somatizaram completamente, porque o duplo etérico ele faz essa proteção. Então ele precisa de muito mais esforço, de muito mais maus hábitos, né? De muito mais força a partir daí para chegar e somatizar nesse corpo físico. A gente sempre fala, né? Tem uma frase que a gente fala que torna um impacto, mas que o câncer ele é uma bênção, porque ele descarrega, quando ele chega no corpo físico, ele chega para descarregar toda essa energia que já vem de forma muito mais sutil. E sutil não é mais fraco, é ao contrário, é muito mais íntimo, né? Ele torna então essa barreira protetora. Este corpo, aparentemente gasoso, através do chakra esplênico, ele é um captador, filtrador e distribuidor de energia, especificamente energia vital do prana. É a energia solar que está presente no ar para irrigar a vida orgânica e contribuir na sustentação do funcionamento do corpo físico. Explicando assim seu foco de conexão pelo chakra esplênico, qual produz e auxilia na distribuição dos linfócitos T às defesas do corpo. Então ele trabalha, como ele tem esse foco consciencial no chakra esplênico que a gente vai ver mais a seguir, ele faz toda essa distribuição da energia, essa perpetuação da saúde. É ele que nos protege de maneira integral ali todo o nosso corpo. Sua constituição etérico-plasmática faz com que seja assim o produtor de ectoplasma, essa matéria mais sutil presente no plasma do sangue. Sendo assim, somente encarnados possuem esse corpo, que se desintegra em 72 e no máximo 45 dias, variando conforme a energia individual de cada um. Daí o surgimento das histórias dos fantasmas em cemitérios, nada mais sendo que a desintegração de corpos etéricos.
Todo o processo de deformação do corpo etérico afeta na saúde do corpo físico e astral diretamente, descortinando doenças ainda mal compreendidas, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade e a fibromialgia. Então, a gente evidencia que quando a gente desencarna, de uma maneira ou de outra, quando a gente desencarna por algum impacto, seja acidente, seja o suicídio, de diferentes maneiras ali que a gente usar, esse ato ele vai causar um impacto no corpo físico, ele vai causar uma deformação no corpo etérico e vai chegar no corpo astral. É por isso que a gente vê, a gente estava falando disso antes, que muitos espíritos chegam a nós, né, nos trabalhos de Umbanda, né, que a gente percebe, deformados, faltando membros, né, por conta disso. Teve um impacto muito grande, né, teve essa deformidade, eles vêm para os terreiros de Umbanda através das guias, das linhas de trabalho, que são tirados, né, a partir daí, a manipulação do ectoplasma, seja do próprio médium, até mesmo da consulência, ela vai fazer, esse ectoplasma ele vai ser reconstituidor de membros, né? Então, a partir daí a gente vê o corpo físico. Eu tô falando rápido assim, dessa parte dos corpos sutis, porque na parte dos chakras o conteúdo é maior, então essa parte a gente já conhece mais ou menos, né? Acredito que todos nós aqui já conhecemos mais ou menos. Depois vai ter a parte completa, digamos assim. Então, falar do corpo físico é mais fácil, pois a gente, né, testifica com mais facilidade. Mas embora a tecnologia científica terrestre tenha evoluído, ainda não conseguimos explicar muitos fenômenos que acontecem com nós. Até pouco tempo a depressão era uma coisa inexplicável, que hoje em dia a gente já consegue identificar. A fibromialgia é uma coisa ainda, né, que a gente, quando eu gosto assim, quando falo que não tem cura, na verdade que não conseguiu identificar a cura porque ela vem de uma dimensão mais sutil, mas na verdade existe sim a cura. Tanto que hoje em dia existe a cura para depressão e a gente sabe muito bem disso. Então, o mais denso complexo dos corpos, sendo que todos os componentes orgânicos e estruturas que compõem foram planejados naturalmente, conforme a causalidade gerada previamente, que são úteis e favoráveis à experimentação desse plano para o florescimento. É aquilo que a gente falou. A gente molda o nosso corpo astral, o nosso corpo etérico e o corpo físico a partir deles pelo nosso conteúdo mental. Não tem ninguém implementando castigos ou regras ou leis. A gente está imersa nelas e invariavelmente a gente é condicionado a partir delas. No corpo físico, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis de consciência, em formas de doença, desajustes ou desarmonias, como sintomas de uma causa mais profunda. Entretanto, lembremos que todas as experimentações deste corpo físico ficam impressas nos demais corpos e armazenadas no corpo causal. Ou seja, o fluxo inverso é real e traz a importância de integrarmos dentro de nossas práticas e atividades de cuidado com o corpo físico com essa grande fisiologia, esse grande tempo vivo que é a Mãe Terra. A partir dessa estrutura que acabamos de ver, cria-se uma atmosfera, que é aquilo que a gente chama de toros, que a gente chama de aura. Cria-se uma atmosfera vibracional que informa e coleta a todo momento informações do meio. Um grande vórtice se movimenta e se organiza de forma geral. A gente conhece muitos chakras dessas maneiras, né, pontuais, mas a gente é um grande chakra, né? A gente vai ver isso agora. A gente é um grande chakra e é por isso que a gente, nesse movimento todo de força centrípeta e centrífuga, a gente consegue e está a todo momento tocando em todas essas dimensões no aqui e agora. É por isso que a gente chega perto de alguém, a gente chega perto de um ambiente, a gente sente a vibração daquilo ali, né? Desde as maneiras mais, por isso que a gente sente, porque desde as maneiras mais profundas, dessas dimensões mais profundas,
essa pessoa e esse ambiente ele está se comunicando com a gente. Então, a gente não toca, né, nessa energia, então a gente consegue entender que tem uma coisa mais sutil por trás disso, né? Então, o coração é o primeiro órgão formado no útero. O coraçãozinho do bebê pode bater pela primeira vez já no 16º dia de gravidez. É de se pensar que dele viria a inteligência que forma todo o resto. Entretanto, durante muito tempo, a ciência terrestre vendeu o coração como uma bomba de sangue. E muito embora relacionássemos sentimentos a ele, isso era considerado apenas uma linguagem popular. Fomos ensinados que a inteligência, tida como a capacidade de aprender e compreender, é uma função exclusiva do cérebro, que ele está no controle, enquanto o resto do corpo, inclusive o coração, obedece os seus comandos. Mas a gente vê que não é assim. A gente viu que a gente consegue, a partir do foco do cardíaco, tocar nesse contínuo de existência, então é a partir dele que tudo mais flui. É a partir dessa morada da consciência, que é o nosso coração, que ele ressoa e tudo mais se forma a partir daí. Então a gente vê que a própria ciência hoje em dia, ela consegue identificar que o coração ele tem um sistema ali, hormônios ali, ele secreta hormônios, ele sintetiza neurotransmissores que já foram encontrados no cérebro. Eles começam a entender que ele tem um movimento autônomo, né? Então, não é só aquela bomba de sangue que muito se vendeu, né? Então, na visão do fisiologista e pesquisador Walter Bryford, o sistema nervoso autônomo e todas as respostas fisiológicas relacionadas se movimentam de acordo com a resposta do cérebro a qualquer estímulo ou desafio. No entanto, com a introdução da tecnologia de processamento de sinais, que podem adquirir dados contínuos ao longo de tempo a partir de processos fisiológicos, como a frequência cardíaca, a pressão arterial e a atividade nervosa, tornou-se possível observar o real comportamento fisiológico segundo o estímulo e resposta. Então a gente percebe, aqui depois a gente vai falar, a gente percebe que a gente tem uma interação a partir dessa ressonância do coração. O grande vórtice, como vimos, o coração é a fonte mais poderosa de energia eletromagnética no corpo humano, produzindo o maior campo eletromagnético, ritmo de qualquer órgão do corpo. O campo elétrico do coração é cerca de 60 vezes maior em amplitude do que a atividade elétrica gerada pelo cérebro. Esse campo, medido na forma de eletrocardiograma, envolve todas as células do corpo, mas também se estende para o espaço ao nosso redor, tendo força 100 vezes maior que o corpo gerado pelo cérebro e pode ser detectado até 3 pés de distância do corpo. A ressonância do coração é a base de toda a nossa forma. Então, observamos que há polaridades a partir daí. Até eu tinha colocado algumas imagens que ia sair no projetor, e essa daqui, desse campo. Então a gente começa a observar que existe uma polaridade nesse grande vórtice, né? Como a gente vê aqui nos chakras, que a gente toca ali pela posição de mãos, tem o reverso e tem o verso, né? Então esse grande vórtice, esse campo que se cria a partir dos nossos corpos sutis, ele também tem o verso e o reverso, tem essas polaridades. Então existe esse fluxo, esse refluxo, na parte ali de cima quanto de baixo, e evidencia que um vórtice é criado quando as energias contrárias de entrada e de saída se chocam. Então a gente vê que o coronário a gente vai ver que a gente recebe a partir do coronário, mas a gente também transmite. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem os dois movimentos. Então, e aí a gente evidencia que a partir disso que criam-se chakras. A partir desses movimentos contrários, a gente evidencia que é aí que começa a criação de chakras, então tudo tem um movimento contrário. O verso e o reverso, igualmente a todos os outros pequenos vórtices, como já sabemos, é o grande organismo que advém de um centro, perpassa e abarca todos os outros chakras e corpos. Mas o foco de movimento responsivo seria no chakra coronário e no básico.
Bom, aí a gente chega na parte dos chakras. Foi desde o nosso último curso que a gente fez de maneira, só da nossa corrente, foi de maneira interna, os mentores eles pediram que a gente olhasse para os chakras a partir de um olhar de correspondência. Os chakras eles se comunicam, né, todos, num grande organismo, mas se evidencia que tem um relacionamento ali íntimo entre dois, de maneira mais isolada. A gente fez esse curso, eu ganhei aquele livro ali do Jacó, Magnetismo Humano, que é muito bom, recomendo. E ali, folhando, eu achei exatamente isso. Eles não desenvolveram a partir daí, mas eles evidenciaram a partir de um caso de uma menina, que ela tinha essa correspondência entre dois chakras, que a gente vai ver. E eles começaram nas pesquisas, né, que eles são exímios pesquisadores do magnetismo, eles começaram a ver que os antigos magnetizadores, os primeiros lá, Barão de Poté, Deleuze, eles já faziam essa imposição dupla. Então, a partir daí não se falava muito, não tinha esse aprofundamento de chakras, mas eles já faziam essa imposição de mãos e eles acreditavam que essa dupla imposição, ela fazia muita diferença. E eram sempre aqueles mesmos chakras, aqueles mesmos pontos do corpo, né, que eram empregados. Então, os chakras eles são centros energéticos que captam e armazenam e distribuem energia para os nossos corpos, né, de uma maneira de um alcance interdimensional. Nesse estudo a gente vai ver essa interconexão íntima entre esses dois pontos. Então, não era sem razão que esses magnetizadores eles faziam isso. Aqui eu peguei uma parte do livro que ele fala que magneticamente eles sentiam que havia um fluxo fluindo de uma para outra região, compensando ou reequilibrando desarmonias de origens desconhecidas. A estrutura do chakra é a mesma do campo magnético que a gente viu antes, que compõe todos os nossos corpos. Sabemos que cada chakra magno, secundário e magno, eles são ditos como os principais, por quê? Porque eles estão ligados a glândulas e órgãos e têm maior influência no corpo. Mas a gente tem chakras diversos, né? Nas mãos a gente tem mais de 30, que é para fazer toda essa manipulação também, essa imposição de mãos. Mas esses eles influenciam de forma mais diferente a partir da parte hormonal, né? Então, a partir dessa perspectiva, percebemos que pelo próprio funcionamento fisiológico individual de cada chakra, que mesmo com foco no ponto vorticional que é trabalhado, de forma isolada esse órgão compõe um sistema. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do chakra básico, ele está ligado, o foco dele está nas suprarrenais. Só que os mentores pediram, né, eles pedem sempre que a gente se aprofunde e que a gente veja que as suprarrenais têm aquele foco, mas diretamente ela vai influenciar num sistema, que nesse caso é o sistema urinário, que está ali os rins, a bexiga, as vias urinárias, né, e a uretra. Então o chakra básico, ele com seu raio na extremidade do cóccix, é o chakra da vontade. Ele absorve a energia telúrica da Terra, ele é a nossa raiz, ele é o nosso aterramento, a nossa ancoragem, e a partir daí ele garante a nossa estabilidade no mundo. Os pés no chão, a nossa estabilidade, a nossa segurança e autoconfiança. Em desarmonia, na hiperatividade, a gente vê que pela imposição de mãos, dependendo da sensibilidade de cada um, né, seja por corpo mental, pela própria imposição, a sensibilidade de temperatura, a gente vê que cada vórtice, cada chakra, ele está ou na hiperatividade, que ele está usinando demais, ou na hipoatividade. Então, quando o chakra básico está em desarmonia, na hiperatividade, ficamos presos e estagnados por essa energia, rígidos e sem fluidez. Por vezes, o desequilíbrio na hipoatividade nos desestabiliza consciencialmente, nos deixando inseguros e sem chão,
a conexão direta com esse chakra, com o chakra coronário, equilibra a ambos nesse sentido. Então a gente percebe que esse campo vibracional, ele está ligado, o foco dele é nessa entrada e saída, essa grande entrada e saída, que é a partir do chakra básico e do chakra coronário. O chakra básico, ele está ligado às consciências de Pai Xangô e Mãe Obá. Ou seja, Pai Xangô e Mãe Obá é essa parte da causalidade, né? Da gente perceber a nossa causalidade no mundo, né? Em todas as dimensões, e a gente, isso nos dá uma estabilidade e nos coloca de maneira efetiva no meio que a gente está. Então o chakra básico está ligado a essas consciências e nos traz, a partir delas, a partir de nós nos aprofundarmos também delas, ele nos traz esse funcionamento dele e como que ele atua no nosso corpo. O chakra básico está ligado às suprarrenais. As suprarrenais são glândulas endócrinas situadas acima dos rins. São principalmente responsáveis pela liberação de hormônios em resposta ao estresse, como a adrenalina, o cortisol e a epinefrina. Na época paleolítica, o chakra básico ele foi fundamental para a nossa perpetuação da nossa espécie. A gente sempre olha com uma maneira assim, muitas vezes ruim, né? A gente, que é ali a parte que está ligada com a terra, que é a parte mais densa, mas foi ele que nos deu toda a nossa sobrevivência e nos trouxe até aqui. Porque ele traz isso, ele traz essa raiz, essa estabilidade para nós. Então, o que ele faz? O que ele traz? O raciocínio acelerado, a visão melhorada por conta da dilatação das pupilas, além da aceleração do ritmo cardíaco e melhor funcionamento dos pulmões, vantajosos em caças e conflitos. Então, quando o básico ele é ativado, as suprarrenais, ela solta o cortisol, que a gente sabe, conhece popularmente como hormônio do estresse. Mas o cortisol, ele, em excesso, ele nos causa esse estresse, um estresse fisiológico que várias funções do nosso corpo, elas entram em alerta, né? Mas em equilíbrio, ele nos dá essa estabilidade. Então a gente precisa desse hormônio que ele esteja estabilizado. Tira da inércia. Tira da inércia. Tira da inércia. Então, a partir daqui a gente não vai seguir aquela cronologia normal que a gente vê nas literaturas e que a gente fazia antes. A gente vai ver a partir da compensação. Então o chakra básico, que é o ligado às suprarrenais que a gente viu, ele está intimamente ligado com o chakra laríngeo, localizado na garganta. O chakra básico é o nosso chakra da vontade. O chakra laríngeo, ele é a expressão da nossa vontade. Então, como o ser se expressa no mundo? Ele age como purificador de energias mais densas, advindas dos chakras inferiores. Nesse caso, né, do chakra básico. As suprarrenais, ela secreta esse hormônio, ela está ligada com os rins, que são filtros do nosso corpo. E a tireoide, a paratireoide, ela também são filtros do nosso corpo. Então, o quinto chakra é vinculado à glândula tireoide e paratireoide. Tem como função filtrar o sangue e a comunicação, que está intimamente ligada ao processo de relação e do conhecimento. É pela nossa expressão que nos relacionamos e conhecemos nosso lugar de pertencimento, nosso papel no mundo. Nossa expressão mais íntima a partir do que se adquiriu do coletivo. O verbo divino, não só pela palavra, mas pela ação, a própria criação. Então, quando a gente estabiliza o chakra básico, a gente consegue, a partir desse chakra mais denso, que é o básico, uma fluidez nesse chakra mais sutil, que é o chakra laríngeo. Então, a gente se expressa a partir daquilo que a gente evidencia do nosso meio, a gente se expressa, a gente se comunica, a gente tem o exercício dessa nossa vontade a partir do nosso chakra laríngeo. A gente vai ver isso para frente, quando falar ali dos protocolos, né, como se especificar os protocolos, mas quando a gente começou
há uns anos atrás, no passe magnético, a gente começou com um grupo da depressão. Né? Era um grupo fechado, tinha um dia específico, porque a gente, né, foi orientado, a gente também, depois, pela prática, a gente evidenciou que era um trabalho que tinha uma energia muito densa e congestionada. Então, foi nos orientado que a gente ali, via de regra, nunca fizesse imposição nas suprarrenais, pois, né, como a gente viu, é o chakra da nossa vontade. Então, o depressivo, quando ele chega, ele sente com vontade de quê? Ele sente com vontade de acabar com a vida dele, né, provavelmente, né, de tirar a própria vida, ou com aquela inércia. Então, quando a gente fizer essa imposição, a gente não vai estar equilibrando ou doando energia para esse chakra, né? Diferente se ele estiver na hipo ou na hiperatividade. A gente vai acionar essa vontade e a gente não sabe, né, nessa conturbação toda da depressão, a gente não sabe qual é a vontade. Então, via de regras, nunca fazer imposição nas suprarrenais, né? Porque como a gente trabalha na Umbanda, a gente sempre fala brincando, os nossos pacientes ali, a nossa consulência, ela geralmente chega num estado muito enfermo, né? Então, naturalmente, a gente não faz essa imposição porque pode vir a ser alguém que seja um depressivo ou um outro tipo de distúrbio, né? Pior, então a gente não faz essa imposição nos rins por conta disso. Me permite fazer um adendo? Claro. Tá? Só para a gente ter noção do que a gente está lidando. Porque o umbandista, ele é ponta de lança. Ele é o que está na frente, ele é o que está no campo de guerra. A Umbanda, ela é procurada, principalmente pela comunidade, em estado de extrema urgência, a assistência da Umbanda. Então, é um dos casos, né, as suprarrenais, e vocês façam muita relação com as correspondências, como agora vem nessa roupagem de apresentação. Porque é muito importante saber qual ponto de força corresponde com o outro. Vocês viram que é um chakra da terra correspondente com um chakra espiritual. Mas sutil, mais superior. O laríngeo. E detalhe, nesse caso, a gente peca sim pelo excesso. Sim. Porque se diz que se não se peca pelo excesso, nesse caso se Sim. peca. Porque se tu ativar a vontade de um depressivo sem o tratamento devido consciencial, tu é capaz de ofertar o estímulo necessário que faltava para ele acabar com aquele sofrimento. Então, nesse caso, a gente peca sem pelo excesso. Tem uma pergunta. Claro. Ativar a vontade seria somente com concentrados ou se a gente fizer dispersivos também vai ativar a vontade? Não, só com concentrados. Porque tu introjeta ali naquele chakra, né? E também assim, ó, na prática do passe, e a gente sempre viu e vê nas literaturas que o chakra básico ele está voltado para a terra, mas na verdade não. A extremidade dele sai na extremidade do cóccix, né? Então a gente consegue ali com a pessoa ou deitada também a gente consegue, ou sentada, né? Porque, claro, fica difícil, principalmente quando tu atende alguém de pé, é inviável. Então a gente percebe que realmente não tem ele não está exatamente paralelo com o corpo voltado para a terra. Ele sai da extremidade do cóccix. Aí fica muito fácil. Se tu fizer dispersivos, não vai ativar, porque tu vai só descongestionar, né? E nesse sentido da depressão, vai ser falado isso melhor depois, a gente nem faz esse tipo de dispersivo nessa parte. Nem é feito. A gente trabalha outro chakra, principalmente o esplênico, que a gente vai ver depois. Então esse a gente nem faz, porque na verdade tu não quer tirar ou colocar a vontade, tu quer estabilizar de uma maneira integral. Então tu não vai trabalhar também o dispersivo no caso. Então o laríngeo, ele isso aqui a gente já conversou. Então, o nosso papel no mundo, nossa expressão íntima do que adquiriu no coletivo. Então é isso. A gente se estabiliza no mundo a partir do chakra básico, né?
A gente pega essas consciências de pai Xangô e mãe Obá, que é a causalidade, então a gente evidencia a partir daí e a gente se expressa. O chakra laríngeo, ele tá ligado a mãe Ansã e pai Ogum. Então, quando a gente se estabiliza, a gente percebe que a gente tem essa dimensão muito maior, né? Porque a gente está dentro dessa lei universal, que é Xangô e Obá, a gente consegue se ordenar a partir daí, de forma energética, de forma consciencial, fisiológica, a gente se ordena a partir daí, a gente consegue progredir e consegue se expressar cada vez melhor, se comunicar com o meio, não só por palavras, mas na nossa expressão no mundo, no nosso papel no mundo mesmo, o que a gente veio fazer aqui. Então, o chakra laríngeo, quando congestionado na hiperatividade, é o abuso das ações em relação com o outro, vaidade exacerbada, abuso do conhecimento, que tem como objetivo obter poder de coerção e está ligado aos processos de onipotência e prepotência. Quando inibido na hipoatividade, temos a insegurança, a estagnação, hesitação para as ações, desprezo ao conhecimento. Dentro da ambiguidade vaidosa, vemos a falta de humildade que cicla entre superioridade e inferioridade. Então, é exatamente isso. A gente não consegue se relacionar com qualquer meio dimensional que a gente esteja inserido, né? Então, o chakra laríngeo, ele está ligado à glândula tireoide e paratireoide. É a glândula localizada no pescoço, logo abaixo da laringe, distribuindo hormônios através do sangue por todo o corpo, na regulamentação do metabolismo, que é a maneira que o corpo usa e armazena energia. A tireoide, ela é controlada pela hipófise, né? A hipófise ela é a glândula mestra, a gente vai ver depois. E eu gosto sempre de de pensar através de um paciente que eu tive, ele tinha 11 anos. Ele ainda está, né, em processo, ele está fazendo vários exames. Ele começou a crescer um nódulo na hipófise. É o Felipe. Então, a partir daí, ele criou uma hiperatividade do hormônio da tireoide e da paratireoide e mudou totalmente o metabolismo dele. Só que até então, quando eu comecei a atender ele, eu não sabia de nenhuma dessas enfermidades. E a gente começou a atender ele na casa por pensamentos obsessivos. E aí um dia eu estava ali seguindo o protocolo da depressão, né? Mais ou menos aquele ali, que ele é usado para depressão, para suicídio, para ansiedade, é mais ou menos o mesmo fluxo ali no início, né? Então eu evidenciei nos rins alguma coisa, tinha alguma coisa ali, eu falei para ela disse, não, realmente, ele tá com uma pedra nos rins, porque a partir desse nódulo na hipófise, a hipófise que manda secretar os hormônios da tireoide, desestabilizou, ele tem uma hiperatividade ali hormonal, e essa hiperatividade hormonal, ela retira o cálcio dos ossos, e esse cálcio ele tem que sair de alguma maneira, então ele vai para os rins e se calcifica lá, tá? Então aí a gente mudou o protocolo e a gente passou a usar um outro protocolo, né? E aí a gente consegue evidenciar a partir daí essa correlação muito boa entre o laríngeo, a paratireoide e a tireoide e os rins, né? E foi a partir desse protocolo que ele começou a melhorar, ele parou os processos obsessivos, o nódulo ele se estabilizou, ele não cresceu mais, e aí a gente está esperando os novos exames. Lembrando que nenhum protocolo ele é rígido. Nós temos vários protocolos na casa que nós montamos a partir dos atendimentos, das experiências que nós tivemos, mas é um norte. Assim como a nossa fisiologia ela é única, os protocolos também. Eles podem ser alterados e complementados a cada atendimento. Eu sempre gosto de falar que cada protocolo, e vocês vão ter acesso a ele se quiserem também, ele é só uma maneira segura, que tu sabe se tu fizer aquilo ali não vai dar nada errado. Só que a partir desse aprofundamento da nossa prática,
e é isso que a gente quer com o estudo, é trazer essa autonomia, a gente vai conseguir adaptar e evidenciar que a gente, para aquela pessoa, a gente não precisa de tantos dispersivos, a gente não precisa trabalhar aquele ponto que foi falado lá no protocolo, mas essa é uma maneira segura. A gente vai, né, como a própria depressão que a gente citou, tem aquela regra ali de não fazer imposição nas suprarrenais, é só uma maneira segura, mas a partir daí a gente vai evidenciar casos e casos. Foi isso que o Paulinho disse lá nas charqueadas, quando fez relação com os terreiros. Porque não tem como, a gente pode compartilhar muito conhecimento, e o nome é bem isso, compartilhar. Porque o terreiro no cassino e o terreiro daqui, eles trabalham comunidades